Novamente teremos a leitura bíblica no Salmo 138, o verso 7 e o verso 8. Vamos fazer essa leitura em uníssono. Leiamos juntos. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, ó Senhor, tua misericórdia, ó Senhor, não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Nesse momento teremos o momento da mensagem da parte do Senhor, mas antes eu quero convidar as crianças e a professora Andresa para que se coloquem aqui na frente. Elas terão sua aula especial. Nós queremos orar pelas crianças nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida dessas crianças que tão cedo, ó Pai, têm vindo à tua casa para aprender mais de ti, aprender sobre o Senhor e sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito pelo seu povo ao longo da história. É muito bom saber, ó Pai, que temos ainda, ó Pai, liberdade de trazer as nossas crianças até a igreja. Nós te rogamos, ó Pai, que tu ilumines a professora Andresa que estará com elas. Também te pedimos pela mensagem que ouviremos agora da parte do Senhor. Te pedimos que tu uses o pastor Fernando Augusto, que a mensagem que seja propagada deste púlpito seja uma porção exata que necessitamos ouvir neste momento. Que ela venha, Senhor Deus, suprir a nossa necessidade espiritual. Que ela venha nos alimentar. Nós precisamos e desejamos ouvir a tua voz. E te pedimos que tu fales conosco, Senhor Deus. Te rogamos tudo isso, confiados em ti. E te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Gostaria de saudar a amada igreja com a graça, a paz e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo de alegria no dia de hoje estarmos aqui para ouvirmos ou meditarmos na palavra, na santa palavra do Senhor. É por isso que eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa vida aqui, e agradecer também pela sua própria presença, você que nos visita, você irmão da Igreja Presbiteriana, que durante tantos anos tem nos acompanhado, talvez tenha chegado recentemente até a esta igreja, que no último dia 28 completou 33 anos de organização aqui neste local. Um dia desses, já faz um tempo,
eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, e meu pai disse assim, vamos dar uma volta por aí? Nós morávamos em Olinda, e saímos andando, isso, eu acho que eu tinha menor idade, talvez uns 4, eu acredito. Porque como eu sou de 1976, e eu cheguei para morar aqui neste bairro em 82, então eu acredito que este passeio que eu vou relatar agora tenha sido por volta de 1980, eu acredito. Nós fomos pela PE 22, que não tinha esse nome, né? Antigamente se chamava Estrada da Poti, eu acredito que era assim que chamava, né? Estrada que dava para Maria Farinha, uma estrada de barro, né? Onde já havia uma jazida de cimento. Então, aqui perto de Maria Farinha, há até hoje uma jazida de cimento. É por esse motivo que aqui em Abreu e Lima existe um bairro chamado o Fosfato. Então, nessa região, seja mais para as bandas de Abreu e Lima ou para essas bandas de Maria Farinha, existem jazidas cujo minério é propício para a extração daquilo que nós conhecemos como cimento. Então, transitando por essa estrada de barro, a qual conhecemos hoje como a PE 22 ou a estrada do Veneza Water Park, nós nos deparamos com uma planície aqui. Não havia casas, não havia construções ainda nesta parte, havia apenas uma terraplanagem sendo executada. Mas com 4 anos de idade, mais ou menos, ou 5, uma coisa me chamou a atenção nesse passeio, nessa tarde maravilhosa que passei passeando com meu pai. Uma coisa no meio do nada. Imagina o que era, meus irmãos. O giradouro de Maranguapium já existia naquela época. Então, antes que Maranguape houvesse, o giradouro já era. E eu me perguntei, uau, o que é isso, né? Esse círculo aqui. E aí, meu pai explicou que era algo do saneamento básico, da infraestrutura do bairro. Nem sabia eu que viria morar aqui, bem perto, na rua 4A, e aqui nessa esquina, onde havia um pé de manga, um pé de jaca, um terreno enorme, eu brinquei muito por aqui. Eu pude transitar aqui. Quem é antigo no bairro sabe muito bem que esse terreno aqui fora usado muitas vezes pelo circo Alakazam, Era o circo da época. Então, os circos, quando vinham aqui para Maranguapium, eles ficavam exatamente nesse local. Depois, o proprietário do Bar do Relógio, que funciona aqui atrás, tinha um imóvelzinho aqui. E aí, quando a igreja comprou, adquiriu esse terreno, entrou em acordo e cedeu um pedacinho do terreno, amigavelmente, para o que temos hoje aqui atrás, como Bar do Relógio. E assim, meus irmãos, a igreja ela foi sendo estabelecida aqui, através do presbítero Josebias, vindo da igreja de Rio Doce, um jovem pastor de 20 e poucos anos, pastor Wallace, um bigode enorme, um menino, mas o bigode era maior do que ele. E estava aqui o pastor Wallace, aqui onde nós estamos agora, era justamente a casinha onde o próprio pastor Wallace morou. Então, quem passava aqui no Giradouro, quem morava aqui, certamente lembra que havia uma casinha aqui. E o templo era justamente aqui ao lado, 6 metros por 10. Depois houve uma ampliação, 6 metros por 20. E depois construímos aqui. E muitos irmãos eu não vou mais citar aqui, senão eu corro o risco de omitir muita gente, mas o fato é que nesses 33 anos de idade, muitos irmãos foram
sendo acrescentados. E você que está aqui, certamente é um dos tais que fora alcançado pela graça e aqui faz parte desta obra que certamente foi o Senhor quem estabeleceu nesse local. E aqui estamos nós. Eu quero lembrar que nessa obra tem hora que a gente sorri e tem hora que a gente chora. Tem hora que a gente se alegra, tem hora que a gente se entristece, tem hora que a gente está mais junto, tem hora que a gente está mais distante. Mas seja como for, no final de tudo, o nome do Senhor será glorificado, como tem sido nesses 33 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Maranguapium. A nossa gratidão, portanto, a Deus, por Ele um dia ter atraído você, a minha pessoa, cada um de nós, para podermos, desta maneira, fazermos parte dessa história. Não da história apenas da igreja aqui em Maranguapium, mas da própria história da redenção, da própria história da igreja do Senhor na face da terra, desta feita aqui neste bairro, segundo uma denominação, mas nós não estamos aqui para seguir especificamente a denominação, mas sobretudo ao nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo, o qual te salvou e eternamente. Amém. É esse nome que nós proclamamos. Sendo assim, amada igreja, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13. Enquanto você vai abrindo, e nessa história da Igreja Presbiteriana de Maranguapium, aos 17 anos de idade, no ano de 1993, no dia 31 de outubro, está um jovem aqui também chegando para fazer parte deste rebanho. E agradeço ao Senhor por Ele ter nos alcançado também. Talvez pudéssemos fazer uma fila aqui e cada um dizer um pouco da sua história, né? Como que foi. Lembrei que tanto o Wallace Júnior morou nessa casa, não é? Filho do pastor Wallace, que aqui se encontra presente, juntamente com a sua esposa Monize. Bem como Evaristo Júnior também morou nessa casa que era aqui. Está aqui juntamente com a sua esposa, a irmã Josi. O irmão Evaristo Júnior é filho do pastor Evaristo, que também é fruto desta casa. Assim como tantos outros pastores, né? Eu poderia destacar aqui a própria igreja da Alameda Paulista Presbiteriana, foi fundada por nós aqui de Maranguapium. A igreja de Caetés 1 foi fundada por essa igreja. A igreja da Jaguarana foi fundada pelos irmãos dessa igreja. E essa obra pôde se expandir por tantos lugares, e eu diria, ainda tem mais pela frente. Ainda hoje pela manhã, estávamos conversando, eu e o presbítero Edivaldo, sobre justamente a expansão da obra missionária desta igreja. Não parou, não para, não pode parar. E eu fico feliz em ver o irmão presbítero Edivaldo animado, sabe? Para evangelizar, para expandir, alargar as tendas. Leiamos, portanto, o texto bíblico, irmãos. Apocalipse, capítulo 3, versos de 7 a 13. Nos diz da seguinte maneira o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti
uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos nós, diante da leitura da tua palavra, que esta leitura já nos alimenta. A nossa súplica, portanto, Senhor, para a tua glória, é que a meditação no texto lido sirva de alento e possa ser aplicado à nossa vida cotidiana com a ajuda do teu Santo Espírito, nas nossas vidas, na nossa vida do dia a dia, Senhor. É assim que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja alimentada. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, você deve lembrar da parábola dos talentos, inclusive, recentemente, nós pregamos sobre ela. A parábola dos talentos, ela, em linhas gerais, fala de um patrão que convoca 3 servos. A um dos servos, ele concede 5 talentos, ou 5 dinheiros, ou 5 quantidades. A um outro, ele concede 2 talentos. E a um terceiro, ele concede 1 talento. O final da história é que quem recebeu 5, devolve outros 5. Quem recebeu 2, devolve outros 2. E quem recebeu 1, cavou no chão e não multiplicou, não desenvolveu aquilo que fora colocado em suas mãos. Deixando de lado a parábola dos talentos, o texto que acabamos de ler de Apocalipse, capítulo 13, fala sobre também a importância de conservar aquilo que se tem vindo ou advindo das mãos do próprio Deus. Perceba que a igreja de Filadélfia é justamente a igreja que fora elogiada, que fora recomendada de uma maneira positiva diante das 7 igrejas que tinham críticas. Mas a igreja de Filadélfia, ela recebe um elogio por ter, portanto, conservado a fé. E ela deveria, portanto, guardar aquilo que ela tinha recebido da parte de Deus. E guardar aquilo não é esconder, mas, sobretudo, ter o cuidado
e desenvolver, no sentido da ampliação da obra missionária, do Evangelho, da luz do Evangelho brilhando em tudo que o servo de Deus faz, seja estudando, seja trabalhando, seja fazendo aquilo que se faz na vida cotidiana. Diante, portanto, desta igreja, cujo nome tem a ver com uma homenagem que o rei Atalo faz em homenagem ao seu irmão Eumenes, né? Então é como se fosse justamente uma homenagem ao nome Filadélfia. Permita-me, portanto, ler um fragmento do comentário do teólogo William Barclay a este respeito. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Tinha sido fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, entre os anos 159 a 138 a.C. Filadélfos significa, portanto, em idioma grego, aquele que ama a seu irmão. Tal era o amor de Átalo por seu irmão Eumenes, que tinha o apelido de Filadélfos. E é lembrando, portanto, desta circunstância, que a cidade de Filadélfia recebeu este nome. Mas, além disso, além deste nome que aquela cidade tinha, havia pelo menos 4 características. Ela era conhecida como uma porta de difusão, de expansão da cultura grega. Interessante a palavra porta. Na cultura local havia essa cultura. Sabe quando a gente diz assim, Caruaru, a princesinha do Agreste? É algo parecido. É uma característica daquela cidade, uma porta de difusão para a cultura grega. Interessante também que uma outra característica é que, em função das placas tectônicas daquele local, havia muitos terremotos. Guarde isso, tá? Também era uma terra fértil. Havia uma fertilidade. Até hoje, há a fertilidade nesta terra. E última característica elencada pelos teólogos é justamente a mudança de nome que aquele local fora submetido. Curiosamente, aquela cidade, de tempos em tempos, ela mudava de nome. Seja para Filadélfia, seja para Neocesareia, seja para Flávia, seja para Pequena Atenas e, finalmente, para Alacerrir, que significa cidade de Deus. Perceba que, curiosamente, aquela cidade, ela modificava de nome de tempos em tempos. Deixando de lado, portanto, esse processo elucidatório, eu gostaria de pensar com os irmãos que aquela igreja foi elogiada, sim, foi. Mas há uma sutil recomendação: conservar aquilo que ela tinha. É por isso que eu convido você, amada igreja, a meditar juntamente conosco sobre o seguinte tema: conserva o que tens. Se você está anotando, é oportuno, portanto, esta breve pausa para que você possa anotar, nem que seja no bloco de notas do seu coração, como tenho dito em exposições anteriores. Conserva o que tens. Eu gostaria, portanto, amada igreja, de explorar apenas 2 aspectos aqui. O primeiro deles é: conserva o que tens em meio à fraqueza. Gostaria de meditar justamente sobre em meio à fraqueza, entre os versos 7 a 10 do fragmento bíblico o qual lemos anteriormente. Se você observar, se você olhar para o texto, você vai ver que o texto abre dizendo assim: quem está falando aqui é o santo, é o verdadeiro,
é aquele que tem a chave de Davi. É como se João, na revelação, na ilha de Pátimos, ali no fim da sua vida, é como se ele estivesse dizendo, olha, quem está falando aqui é o manda-chuva, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Agora, se ele abre, vamos entrar por essa porta. Mas o fato é nada mais, nada menos do que o Santo dos Santos. A verdade em pessoa, o próprio Cristo, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Filipe, um dia desse, perguntou, mostra-nos o Pai, como saber o caminho? Mas Filipe, há quanto tempo eu estou com você? Você ainda vem me perguntar, mostra-nos o Pai? Filipe, juntamente com o próprio Tomé, e Cristo vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois ele vai dizer, olha, quem vê a mim está vendo o Pai. Agora crê-me pelo menos pelas obras que eu estou fazendo. Mas o fato é justamente, inicialmente, aqui são elencadas as credenciais daquele que está falando, daquele que está sendo anunciado na revelação de João. Interessante que o profeta Isaías, em tom naturalmente profético, desculpe a redundância, mas é assim que Isaías fala, em 22 de Isaías, nos diz assim, porei sobre o seu ombro de Cristo a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Ele, portanto, tem toda a autoridade de abrir ou de fechar. O que ele fala não pode ser desfeito, desmerecido. Agora, se por um lado, porta significa oportunidade, é muito comum alguém dizer, olha, aproveita essa porta que Deus está abrindo para você, uma porta de emprego, uma porta de oportunidade. Mas se por um lado a porta significa oportunidade, a chave significa autoridade. E quem tem essa chave não é você, não sou eu. Quem tem essa chave é Cristo. Ele que tem, portanto, a chave não apenas das oportunidades, mas da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade em suas mãos. É ele quem controla, portanto, tem toda a autoridade. Agora, é importante destacar aqui que o contexto de porta que está sendo colocado aqui no texto é a ideia da expansão evangelística. Interessante que Paulo vai falar muito sobre essa questão de porta, no sentido da expansão do evangelho. Agora, quando a gente fala de porta, inegavelmente, a gente não tem como lembrar que Cristo vai dizer, eu sou a porta. Agora, imagine você, uma ovelha cansada, sem ter para onde ir ou sem saber para onde ir. Aí o Senhor vai dizer, olha, se você está cansado, entra por essa porta, porque depois que você entrar por essa porta, que é Cristo, você vai encontrar descanso para a sua alma. Será que você está cansado de viver? Talvez, naquela época, alguns irmãos estivessem também cansados de lutar contra as heresias, cansados de combater o bom combate. Mas o Senhor, nessa noite, Ele diz, como disse aos nossos irmãos do passado, eu sou a porta, entrai por ela. Se alguém bater nessa porta, o Senhor, Ele permite, obviamente, segundo a sua graça, que entremos por essa porta e alcancemos, portanto, descanso para as nossas almas. Agora, nesse fragmento que nós estamos meditando, entre os versos 7 e 10, o Senhor também fala que Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe
até onde vai as tuas forças, até o limite do teu cansaço. É por isso que Jeremias, capítulo 17, 10, nos fala da seguinte forma: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele sabia, o Senhor, através dos escritos de João, sabia que aquela igreja era frágil, era simples, tinha pouca força, sim, mas era uma igreja que fazia a tarefinha de casa. Veja, pelo menos duas características do que seria a tarefinha de casa que esta igreja fazia, a igreja de Filadélfia. Ela guardava a palavra e ela não negava o nome do Senhor. Veja que coisa extraordinária. E nós poderíamos, inclusive, já aplicar para a nossa vida. A pergunta é: será que você tem guardado a palavra do Senhor? E um pouquinho mais além, será que você tem negado o nome do Senhor? Isso não seria estranho no contexto de igreja, porque o próprio Pedro chegou a negar Cristo num momento de crise, num momento difícil da sua vida. Mas muitas vezes nós não negamos em palavras, mas corremos o risco de negar com atitudes. Mas o fato é que essa igreja, ela guardava a palavra e não negava o nome do Senhor. Em meio à sua fragilidade, eles ainda contavam com a oposição do que se chama no texto sinagoga de Satanás. Veja que antítese, veja que coisa controvertida. Sinagoga de Satanás. Ou seja, religiosos que, na verdade, não estavam preocupados com a religião, mas estavam preocupados em combater o cristianismo. Então, eram pessoas que arrogavam para si a detenção de toda a estrutura religiosa do Antigo Testamento, mas negavam a fé em Cristo Jesus. Muito mais do que negavam, eles eram opositores do Evangelho. Então, aqui, na verdade, não eram judeus, mas eram pseudo-judeus. E a Bíblia vai dizer, eram mentirosos, porque não conheciam a verdade. E esses arrogantes, o texto vai nos dizer que eles iriam se prostrar aos pés daquela frágil igreja. Mas em Cristo, todo frágil é mais do que vencedor. Então, em Cristo, você é mais do que vencedor. Nos méritos de Cristo. Aqui, portanto, é uma prova incontestável do amor do Senhor para com aquela igreja. Tudo isso porque eles guardavam a palavra de forma perseverante. E o resultado de tudo isso, a promessa divina era livramento. Então, veja que interessante. Quando há, portanto, a guarda da palavra, o Senhor nos livra. Agora, o mérito é nosso? Não, porque é o Senhor quem faz com que o seu servo e a sua serva consigam perseverar. Porque, como já tenho dito, no peito e na raça, nem a seleção brasileira, não é? Sem lembrar aqui do fatídico 7-1, por exemplo, acho que é isso, né? Entende? Então, não adianta ter o melhor atacante, o melhor meio de campo. Se Cristo não tiver no negócio, a palavra é: sem mim, nada podeis fazer. Você vai até um certo ponto. Mas se Cristo não tiver no barco, o final de tudo isso é fatídico. Assim, portanto, meus irmãos, o nosso primeiro tópico aqui é justamente: conserva o que tens em meio à fraqueza. Mas em segundo lugar e último, eu gostaria de pensar
com os irmãos aqui, ainda à luz do nosso tema, conserva o que tens, agora, portanto, em meio à ameaça. Aqueles irmãos, eles estavam sob fogo cruzado dos seus inimigos. Como já dissemos, quem eram esses inimigos? Os religiosos intitulados Sinagoga de Satanás. Observe, portanto, entre os versos 11 a 13 agora do texto, o que o Senhor vai nos dizer. Veja, em meio a essa ameaça, em meio ao fogo cruzado, o Senhor vai dizer assim: eu venho sem demora. Agora pare e pense um pouco. Será que você que está aqui, amado ouvinte da palavra de Deus, será que a tribulação que você está passando, será que ela está demorando? A resposta provavelmente é sim. Porque quando você está em meio ao fogo cruzado, só você e Deus sabe as noites traiçoeiras que você tem vivido. Mas o Senhor, na sua palavra, nos traz alento dizendo: venham sem demora. Em grego, a palavra aqui é eu venho taxis. Taxis significa ligeiro, rápido. E é justamente assim que o Senhor diz: eu venho sem demora. Certo comentarista bíblico, de nome Charles Spurgeon, o pregador, é o príncipe dos pregadores, comentando sobre a soberania divina, ele vai dizer: olha, se o Senhor conhece, sejam planetas, estrelas, chamando pelo nome, quanto mais os seus servos. O Senhor sabe o quanto você tem passado de dificuldade. Não esqueça, a palavra do Senhor para a sua tribulação é: venham sem demora. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer, então, enquanto você espera, a Bíblia vai dizer aqui nesse fragmento do texto: conserva o que tens, seja forte. Administre o que eu lhe dei. É justamente o vocábulo krateo em grego. Eu não queria me dedicar a um vocábulo em outra língua, mas apenas para dizer o que o termo engloba. É justamente que você precisa conservar, ser forte e administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A minha pergunta é: o que o Senhor colocou nas suas mãos? Pare e pense um pouco agora. Eu tenho certeza que Deus colocou na sua mão algo. E quando eu falo isso, eu estou fazendo menção ao talento que você tem nas suas mãos. A minha pergunta é: será que você tem enterrado o talento que Deus te deu? Enterrado por uma mágoa? A gente se magoa. Ou não se magoa na obra do Senhor? Sim ou não? Sim. Na convivência entre os pares, acontece. Acontece mágoa, acontece. Mas acontece também o milagre do perdão. Amém, igreja? Então é preciso, talvez, desenterrar o talento. É preciso multiplicar o talento. É preciso voltar às boas práticas, às boas obras. É preciso lembrar de onde caiu. É preciso lembrar de onde você desanimou. Sabe computador quando dá pane? Quem é de informática sabe disso. É assim, é um ponto de restauração. Talvez a gente precise de um ponto de restauração. Volta um tempo atrás, sabe? Restaura para continuar a caminhada. E depois que o computador ele passa por esse processo de ponto de restauração, como é que ele fica? Fica bem. Assim também é na sua vida, amada igreja, na minha vida. Então, é preciso um desenvolvimento para que ninguém, portanto, roube a tua coroa, o prêmio da soberana vocação que está guardado em Cristo Jesus. O que mais o inimigo quer que você tropece na caminhada? Pode ter certeza. Seja por conta das mágoas, como já falamos, do desânimo, da
né? Essas coisas todas, né? A pessoa se acha que é fraco, e somos mesmo, mas em Cristo nós somos vencedores. Mas tem gente que está ficando pelo caminho prostrado. Tem gente que não consegue sair do quarto escuro. Tem gente que está vivendo à base de medicamentos. Eu não sou contra o medicamento. Eu diria, toma o remédio e vem fazer a obra. Sabe? Toma o medicamento e sai da escuridão. Toma o medicamento, vai para o médico, se trata e continua a obra. Mas tem gente que está vivendo prostrado, com a mente recorrente naquilo que não dá esperança. Ei, foque naquilo que pode te dar esperança, não naquilo que vai te dar desesperança. Ainda hoje eu estava dizendo, olha, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Aí alguém diz, lá vem, palavras motivacionais. Não, irmãos, mas o melhor de Deus que eu estou dizendo aqui, eu não estou elencando o que vai ser, nem como vai ser, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus vai nos conceder tudo aquilo, muito mais, a vontade dele envolve muito mais do que tudo aquilo que eu penso, imagino, peço. Percebe a ideia? É muito mais além do que a nossa necessidade imediata. Eu gostaria de convidar você a pensar num quadro macro e não micro. Não na sua necessidade imediata, mas sobretudo naquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe? Sair daquilo da escuridão e vir para a luz em Cristo Jesus. Esse, portanto, é o foco. Assim, portanto, meus irmãos, interessante que nesse cenário de caos, lembra que a igreja, aquela comunidade era caracterizada pelo cenário de terremotos. E aqui no texto vai dizer, olha, vocês serão colunas. E em grego aqui coluna significa estilo, estilos. E é justamente como se fosse a marca da igreja. Então, mesmo em meio ao sofrimento, o cristão é o quê? Ele está ali no estilo. Que estilo é esse? Não é de si próprio, mas é justamente em meio à dificuldade o Senhor faz de você uma coluna num mundo pervertido. Isso nos lembra justamente que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Agora imagine você, um sal que não salga, serve para quê? Pode dizer, diga, sal que não salga, pisado pelos homens, para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Mas você foi constituído sal para salgar e luz para brilhar. Então brilhe a luz do evangelho. Agora imagine se os olhos que são a candeia do corpo forem maus ou más. Então todo o corpo será. Então a própria candeia do corpo que ilumina a nossa alma precisa olhar para aquilo que dá esperança. Olhar para a palavra de Deus, se edificar na palavra e não nos prendermos naquilo que não é agradável aos próprios olhos do Senhor. Agora, perceba a ordem que o texto nos mostra. Conserva aquilo que você tem. Agora, veja as propriedades do que é o conservante. Observe que uma latinha de conserva, seja um legume, enfim, um alimento, ele tem uma solução que conserva durante muito tempo. Mas a partir do momento que a lata é deformada, que a lata é furada, quando há uma adulteração, o que é que acontece? O conteúdo fica, isso mesmo, podre. E não presta mais para comer, presta só para jogar fora. Mas o Espírito Santo é justamente o elemento que faz com que essa conserva permaneça saudável e cumpra, portanto, o seu papel. É mistério, ou seja, é necessário que a igreja, portanto, conserve aquilo que tem. E como a gente não consegue, como nós não conseguimos de per si, ou seja, por nós mesmos, conservar aquilo que temos, precisamos da ajuda do Espírito Santo, o qual passeia
nesta noite aqui no nosso meio, trazendo o ânimo necessário para que nessa terra tão corrompida, tão podre, possamos então brilhar, salgar, iluminar. É assim. Agora, conserva o que você tem. Sabe por quê? Porque tem ladrão por perto. Tem ladrão que quer roubar a sua alegria. Tem ladrão que quer roubar a sua bênção, popularmente falando, né? Pedro vai tratar disso, que o diabo é nosso adversário, anda como um leão em derredor, né? Procurando alguém que possa tragar. Mas resista firme na fé, sabendo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a irmandade espalhada por toda a terra. E se houver tentação, então a gente deve fugir e não enfrentar. O diabo a gente enfrenta e a tentação a gente deve fugir. É assim que a Bíblia nos diz. Assim, portanto, meus irmãos, nós estamos meditando no seguinte tema: conserva o que tens. Em primeiro lugar, nós vimos que conserva o que tens em meio à fraqueza. E em segundo lugar, conserva o que tens em meio à ameaça. Eu sei que você sofre ameaça, sofre dificuldade, mas ainda assim, igreja, conserva o que tens. Observe que, pensando agora na nossa vida prática, mais especificamente, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas também, se Ele fechar, ninguém consegue abrir. Agora, se Ele fechou, seria insensatez da nossa parte tentar abrir. Agora, se Ele abriu a porta, é desobediência não entrar por ela. E será que Deus não tem aberto uma porta e você tem se negado a entrar por essa porta? Não sei. Às vezes, a gente está magoado e chega a oportunidade, o que é que você diz? Faz um bico assim, diz, não vou. Acontece. Então, se a porta está aberta, não deixe de entrar. Agora, se o Senhor fechou, paciência, vamos aguardar. Agora, não esqueça, tem coisas que não dependem de você. Não depende de você decretar, não depende de você dizer que vai ser assim. Só depende do Senhor. Então, mesmo você sendo fraco, não esqueça, Ele pode abrir uma porta. Existe até um cântico evangelical, né? Que fala que Ele vai abrir uma porta num lugar que nem parede tem. É a tentativa de expressar a soberania do Senhor, mas o fato é que Deus faz como quer, né? E eu não vou ficar aqui ilustrando porta, janela, mas sabendo que é o Senhor quem favorece as oportunidades. Agora, se você guardar a palavra da perseverança, com certeza Ele irá guardar você na hora da provação. Agora, observe comigo, meus irmãos, que nós estamos vivendo um cenário caótico, seja da economia, seja da saúde, do clima. Eu não sei se você observou, essa semana, depois da explosão lá da erupção vulcânica, alguns disseram que sim, outros disseram que não, mas eu achei que o clima ficou diferente. E a minha frase hoje, quando eu coloquei os olhos na janela, a minha frase foi: o sol voltou a brilhar. Foi a minha frase. A primeira frase que eu disse. E depois eu disse, glória a Deus. Porque eu estava com saudade de ver o azul do céu. E hoje, o azul do céu, hoje, domingo, estava meio tímido, mas já tinha um pouco de azul. Não sei se você percebeu. E teve uma hora que eu fiquei olhando assim, meu, que coisa linda. As nuvens brancas passando assim, e o céu azul por trás. Eu falei, Senhor, eu estava com saudade de ver o céu azul, diante de um clima que ficou diferente. Então, veja que a gente está vivendo um tempo diferente. Está difícil na economia, no clima, na saúde, e mudou tudo. Tem hora que o povo diz, vai ser lockdown, e não sei o quê. Mas seja como for, se o mundo está em crise, a igreja
deve permanecer em Cristo, conservando aquilo que tem nas suas mãos. Aqui, portanto, é justamente entender que nós somos fracos, sim. E essa pandemia toda, ela revelou muito fortemente a fraqueza da humanidade. Mas é Cristo quem nos fortalece. É Cristo quem restaura a nossa esperança, a nossa estrutura. Quem nos põe de pé, mesmo em meio às calamidades, até mesmo, quem sabe, os terremotos dessa vida. É Cristo. Os méritos são totalmente dele. E ao vencedor em Cristo, seremos feitos, portanto, colunas estáveis, firmes, colunas bonitas, colunas que expressam uma arquitetura celestial belíssima em meio ao mundo caído e corrompido. É assim, portanto, que teremos, inclusive, um novo nome. Não um nome transitório, não um nome que você não gosta. Talvez você tenha um nome que você não goste. Talvez. Mas você vai receber um novo nome. E Cristo é Ele próprio quem vai dizer, tá aqui, quando Ele te chamar, você vai saber que é você. Portanto, não fique com medo do que você tem vivido, do que você tem passado, da sua condição econômica, financeira. Não tema, o Senhor está contigo e está fazendo coisa maravilhosa que você nem está percebendo, ao ponto de mudar a tua vida, a tua estrutura, e no final de tudo, nos declarar mais do que vencedores. Fazendo alusão, finalmente, amada igreja, à própria parábola dos talentos que iniciamos a nossa meditação, o que era exigido daquele rapazinho que recebeu somente um talento era que ele devolvesse apenas mais um talento. Mas ele enterrou. E como nós sabemos, os outros dois multiplicaram. A grande questão é que nós estamos sendo exortados a multiplicar e apresentar ao Senhor a boa administração, a multiplicação daquilo que Ele colocou na sua mão. A palavra, portanto, é: conserva aquilo que você tem, administre, desenvolva para a glória de Deus, nos méritos de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, para a glória de Deus e a alegria nossa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.